recentemente comecei a ouvir o podcast Escafandro. Escafandro do. Esqueci o nome do host agora, mas a vibe. Eu não gosto dessa palavra muito, mas se um podcast tivesse a categoria preparação de cenário, ou seja, uma ambientação, a ambientação do Escafandro é a melhor coisa que existe. O bagulho é inacreditável. Assim, a qualidade da edição daquilo ali tá em um nível assim que você não acredita. As músicas são originais, a edição é super genial, é um ritmo perfeito de um podcast informativo e de jornalismo. Fica aí a minha indicação já no começo do episódio. Assista, ouça, no caso, o Escafandro. O episódio de hoje é para falar um pouco sobre algumas atualizações de leituras que eu fiz, coisas que eu pretendo fazer futuramente. E além disso, trazer algumas ideias aqui pro podcast que eu acho que podem ser interessantes como um todo, certo? Esse episódio, assim como o último, também está sendo gravado em vídeo. Agora que eu tô com um equipamento bem melhor de gravação, eu prefiro experimentar isso, apesar de eu ter acordado hoje pensando, não vou fazer em vídeo, vai dar muito mais trabalho. Eu não tô bom bastante no editor de vídeo novo, fazer isso em vídeo, mas eu voltei atrás e falei, quer saber, eu vou fazer sim, vamos experimentar. Vamos ver onde eu posso colocar a câmera, onde eu posso colocar tudo o resto. E eu gostei desse ângulo, apesar de ele mostrar os fios da internet aqui atrás. Ele também ele também mostra meu quadro de Valfenda aqui e alguns dos meus livros ali em cima. Quem tá vendo por áudio, seja bem-vindo também. Acho que a experiência é um pouco diminuta comparado com o vídeo, já que eu vou mostrar alguns livros aqui, quem gosta de... Eu já tive esse lance de gostar de ver o livro. Aí eu quero ver o livro porque eu quero ver a capa, eu quero ver como que é a separação das letras, qual que é a fonte, eu quero saber como que é feito... Eu esqueci o nome disso, mas vou aproveitar que eu tô com o livro aqui. Vou mostrar aqui na câmera. Sabe esse espaçamento? Deixa eu tentar acertar aqui, velho. Esse espaçamento entre a folha e as letras e essa. Não, tô do lado errado. Esse espaçamento entre a folha e as letras e esse espaçamento entre a folha e as letras. Isso tem um nome e tem alguns livros que erram muito feio nisso. Tipo, muito feio. Chega um livro que você não consegue ler o que tá ali, sabe? Porque tá muito próximo da página. E eu acho que isso aumenta, melhora bastante a experiência de quem tá lendo. Eu tô agora usando um iPhone 12 para gravar, certo? Por isso que a qualidade da imagem tá boa assim, e por isso que as cores estão vibrantes assim. Eu achei um pouco exagerado, talvez eu diminua isso na edição depois. Ou até mesmo aqui no OBS. Aliás, eu queria agradecer. Eu sempre tive um problema com áudio, por isso mesmo que eu comprei esse microfone, o Yeti Nano, que eu comentei no último episódio. Comparando o Yeti Nano com o meu microfone antigo, que era um microfone de R$ 70, para mim parecia a mesma bosta, pra falar a verdade. E aí isso foi bem decepcionante, assim, um todo pra mim. Aí esses dias eu tava fazendo uma live, não sei sobre o que que era, agora não me lembro, provavelmente alguma coisa de programação, e o Yang entrou na live e me deu uma help aqui pra configurar o microfone, ficar um pouquinho melhor no OBS. E eu acho que tá um pouco melhor sim, mas eu acho que ainda dá pra melhorar. A minha voz ela é um pouco grave, ela é um pouco grave, então isso dificulta o microfone a captar certinho o que eu tô falando. Eu acredito que tenha que ter algum tipo de configuração especial para esse tipo de caso. Eu não tenho nenhum roteiro, eu só tô com os livros aqui na minha frente, que eu vou começar a puxar. E espero que seja um episódio legal. Certo. Então, a única leitura que eu me lembro de ter tido esse semestre, esse ano, na verdade. Semestre, vai, porque o último episódio foi em março, não foi? Sim, foi Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Eu até cheguei a comentar sobre esse livro no último episódio. Eu falei que estaria lendo. Caramba, é difícil enquadrar isso aqui, viu? Falei que estaria lendo ele aí nos meses. Eu esperava ter lido ele muito mais rápido do que eu realmente li. Mas por conta da faculdade e etc., acabou atrasando bem mais do que eu esperava. Eu fui terminar ele aí uns meses atrás, umas semanas atrás. E eu, no episódio sobre a Agatha Christie, eu tava maravilhado com a Agatha Christie. Meu Deus, é uma coisa incrível. É um bagulho muito legal. Se eu pudesse, eu só leria a Agatha Christie. E um ou outro ali, ou aqui e tal. Seria a minha leitura sempre escolhida aí. E pra falar a verdade, nesse último volume que eu li, Os Crimes ABC, que são quase um clássico da Agatha Christie, eu me decepcionei um pouquinho, viu? Falar a verdade pra você, foi um pouco decepcionante, porque
Ele é um livro bem maior do que os outros que eu costumei ler da Agatha Christie, tem aqui 230 páginas. E depois de 230 páginas, parece que o mistério foi tão surpreendente assim, sabe? Isso me broxou um pouquinho pra ler a Agatha Christie, tanto que eu não tenho nenhum volume a mais dela ali. Não porque eu joguei fora, mas porque eu não comprei mais nenhum novo. E eu vou dar uma parada agora com os mistérios desse tipo, talvez. Pra. Na verdade, eu queria ler Lupin. Lupin talvez eu ler pra conseguir comparar com a Agatha Christie. Mas eu acabei dando uma desanimada com a Agatha Christie aí. Bem menos do que eu tava antigamente. Uma coisa que eu fico em dúvida aqui no podcast é se eu dou spoilers do livro ou não. Sabe? Em que nível que eu chego de informações sobre o livro. Porque às vezes a pessoa lê o livro sem nem saber a sinopse, né? Isso é um mistério ainda maior. Mas Os Crimes ABC é o único romance da Agatha Christie que trata sobre assassinato em série, né? Na época, assassinato em série não era um termo muito usado, assim, ele foi criado ali em 1900 e pouco. Isso são informações que eu tô tirando do próprio livro, tá? Tá escrito lá no final e tal. Então é bem interessante ela ter meio que usado esse termo antes dele ser cunhado ali cientificamente na investigação criminal, né? É o único que é um assassinato em série, então você provavelmente fica com o hype lá em cima. Mas acaba que a resolução do mistério não é lá grandes coisas, assim. Pelo menos pra mim não foi. Eu acho que o que eu tinha na minha cabeça era bem mais interessante do que o outro. Porque, afinal de contas, a Agatha Christie lida muito com aquela questão de... Na verdade, ela lida e meio que contrapõe essa abordagem, que seria a questão de motivos, ganhos e alguma coisa assim sobre assassinato. Então, se ele pega uma lista de suspeitos e bota ali, qual seria o ganho que essa pessoa teria se ela tivesse matado a vítima? Qual seria o motivo que ela teria? Qual que é o álibi dela, etc. Ele junta essas coisas e geralmente nas, nas histórias todo mundo tem um motivo e todo mundo tem um álibi, todo mundo tem um ganho, sabe? Então, como no exemplo do próprio assassinato no Expresso Oriente, que todo mundo tem um álibi, um motivo. E outra coisa, sobre esse primeiro box aqui, cadê? Vai mais pra lá, mais pra cá. Esse aqui. O corpo da biblioteca é bem fraco. É tipo, assim como esse aqui. Mas eu acho o corpo da biblioteca legal porque ele tem personagens bacanas, sabe? Então você vai se cativando pelos personagens. Eu acho que eu li os Crimes ABC querendo muito saber, nossa, vai ser um bagulho incrível. E não foi. Tá? E aí isso acabou me decepcionando um pouquinho. Mas não deixa de ser um livro interessante. Pelo menos o corpo da biblioteca. Já Assassinato no Expresso Oriente e Morte no Nilo, esses são realmente bons, são muito bons. Mas se você parar pra pensar que a Agatha Christie fez 75 livros de mistério, não dá pra acertar em todos, tá? Não, não são todos que vão ser ótimos. Então eu acho que talvez o certo seria eu ler agora não comprar mais box, né? Porque, enfim, dois ruins e um bom não valeu muito a pena. Mas ler mais assertivamente os clássicos, como Não Sobrou Nenhum, ou aquele do Veneno, se o nome. Eu sei algumas capas, porque eu provavelmente vi eles em algum site, mas agora o nome eu não me lembro. São nomes muito criativos, aliás. Enfim, eu dei uma desanimada aí com a Agatha Christie e pretendo não voltar esse ano a Agatha Christie, talvez no futuro. Deixar ele aqui. Pra se alguém me conhecer e quiser uma doação de Agatha Christie, esse aqui tá em doação aí em venda. Outro livro que eu adquiri esse ano, até comecei a ler, e aliás eu tava muito animado para ler esse livro, apesar de não estar lendo ele agora, é o Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, certo? Espadachim de Carvão e a Voz do Guardião Cego. Então, os primeiros volumes de Espadachim de Carvão foram, tipo assim, inacreditáveis pra mim. O bagulho é incrível, o Afonso Solano manda muito bem. Apesar de ser uma personalidade ali mais cômica. E pra falar a verdade, o Afonso Solano, ele sabe muita coisa, assim, tanto sobre cinema quanto literatura. E aqui, pra mim, me impressionou muito, assim, sobre a escrita dele, a criatividade ali em criar um mundo de Argula, não é? Argula? É uma coisa assim, deixa eu ver como é o nome. Aliás, todas as artes são feitas por ele também, tá? Então, fica aí mais uma coisa muito boa. Acho que o monster design dele é feito por ele também. Assim como o Guilherme Del Toro desenha todos os próprios monstros, ele também faz isso. Enfim, o Espadachim de Carvão, cara, tipo assim, os primeiros dois volumes é inacreditável. O bagulho é muito criativo. O Espadachim de Carvão, volume um, esse aqui, capinha verde.
interessante, mas na minha opinião, o segundo volume, As Pontes de Puzur, tá de 10 a 0 no primeiro. Ele tem ali. Claro que o primeiro é uma introdução, ele é um universo e tudo mais. E ele segue meio que um sistema de. A lenda do herói, né? É a lenda do herói que eles chamam, que é aquele. Meio que um clichê que toda literatura de sucesso segue. Tipo Star Wars e Naruto. Tudo segue essa mesma lógica de lenda do herói. Não é lenda do herói, né? Enfim, os dois primeiros volumes são muito bons. Então, quando eu vi na Amazon pela primeira vez o terceiro volume, eu pedi na hora ali, nem recogitei. É uma pena que ele não tem o mesmo tamanho das outras edições, tá? Ele sobra um pouquinho. Um pouquinho não, né? Sobra bastante. Mas eu tô bem animado pra ler o Espadachim de Carvão. Afinal, eu acho que ele vai fechar essa trilogia nesse livro, imagino eu. Então, tá prometendo bastante. O segundo volume, assim, comparado com o primeiro, foi uma baita de uma evolução, na minha visão ali de roteiro e de como que as coisas se fecham ali bem, tanto criação de personagem também, a relação entre os personagens ali. Eu não lembro muita coisa, porque esse é um livro que eu lia há mais de um ano, mas realmente foi uma experiência que, na época, eu tava lendo ainda Harry Potter, por exemplo. Aí eu li assim, eu terminei Espadachim de Carvão volume 2 chorando, assim, emocionado. Ah, não acredito, sabe? Foi muito bom, foi uma experiência muito legal. E aí eu pensei, como pode isso aqui não ser do tamanho do Harry Potter, sabe? O Harry Potter tem suas genialidades ali no Harry Potter, mas. E tem a questão da época, né? Que ele foi feito ali. Mas eu penso, nossa, isso aqui é tão mais bem feito. E não é tipo, eu vejo Tarantino, como que pode o filme do Batman ser tão famoso e o Tarantino, tipo assim, eles estão ali no mesmo nível, fantasia igual, sabe? Eu não vejo. Eu fiquei com esse pensamento por muito tempo, mas, enfim, não é uma coisa que eu penso muito agora. É só o que é. Mas fica de parabéns aí o Afonso Solano. Tô bem animado pra ler Espadachim de Carvão. Quando eu tava de férias esse ano, férias, né? Eu acabei comprando um box. Era um box que eu tava querendo comprar há um bom tempo, mesmo sabendo que eu não ia ter. É um livro que tem algum estigma ali, de ser muito chato. Seria o Senhor dos Anéis, que é o primeiro volume, A Sociedade do Anel. Essa edição é da HarperCollins, aliás, uma das minhas editoras favoritas, porque ela fez também o box de Agatha Christie, tá? Que é uma arte inacreditável, muito legal, combina muito com a atora não, não é escritora. E ela também fez essa edição de Hobbit, que na minha opinião é a melhor edição que tem. As cores são perfeitas aqui no capa do livro. As artes também são inacreditáveis ali, algumas desenhadas pelo próprio Tolkien. Pode ver aqui a diagramação do livro, a capa, o corte dele, etc. Nossa, olha esse fundo, cara. Olha isso aqui. Isso aqui pra quem tá ouvindo tá perdendo um pouco da experiência, mas é uma imagem aqui de Bolsão, que é uma parte do condado. Imagino eu que isso seja de Bolsão. Se eu não me engano, a casa do Hobbit é uma dessas três aqui. Agora eu não me lembro muito bem. Mas, cara, isso aqui é inacreditável, é muito bem feito. O corte das páginas aqui também é bem espaçoso, é bem bacana. Ali, a experiência é muito boa. Hobbit provavelmente é um dos melhores livros que eu já li. Também aí, editado pela HarperCollins. Enfim, então eu comecei a ler Senhor dos Anéis essa semana, na verdade. Essa edição da HarperCollins é que vem no box de 3 livros. Eu não sei se teve uma tradução nova, acredito que tenha tido. Esse livro ele começa com 60 páginas de explicação sobre o Hobbit. Tanto um resuminho sobre o que são hobbits, o que são não sei o que, como que funciona a Terra-média. Um resuminho ali bem simples até, sobre esses aspectos. E ele tem um pouco da história da própria edição do Hobbit. Então, por exemplo, o que aconteceu nas primeiras edições, quando que vieram as primeiras correções, o que aconteceu com as primeiras correções, onde se perdeu, onde se achou, quem que continuou corrigindo, né, que seria o filho do Tolkien. Então tá aí. É um livro de 590 páginas. Olha o foco. Faz o foco pra mim, iPhone. Show. O foco é bom demais, né? Enfim. E é um livro que eu tô no começo aqui ainda, tô na página 120. Se você for dizer que tem 60 páginas de historinha extra, né, de prólogo, pode-se dizer que eu tô na página 60, 70 do livro.
E, cara, tá sendo assim muito bom. Tipo, nada, não teve. Vamos começar. O Senhor dos Anéis tem um estigma de ser muito lento, muito entediante e esse tipo de coisa. Mas até agora a minha experiência tem sido ótima, né, com o livro. Todo mundo diz isso, mas eu pelo menos não tô percebendo muito. Eu não sei o que essas pessoas tinham costume de ler, mas eu já ouvi muito de que é muito boring, que o cara fica explicando cada detalhe. Claro que tem uma parte ou outra ali que ele começa a falar da família de fulano, ou começa a falar do condado, de como que funciona ali, mas querendo ou não, você precisa saber, né? Precisa entender qual é o tamanho do condado, quem tem relação com quem, etc. E essas coisas elas vão se fechando no final do livro, eu acredito, ou até mesmo no Hobbit, que alguma dessas coisas se fecham. Mas a minha experiência com o Hobbit foi muito boa, como eu comentei. O livro ele tem mais um sentido infantil, assim, na literatura dele. Não, foi uma história que ele escrevia para ler para os próprios filhos, então essa questão infantil no livro, mas tem ali alguns temas interessantes de se tratar, e eu imagino que tenha sido isso que ele pretendia aí com O Senhor dos Anéis. Aliás, O Senhor dos Anéis, não sei se é uma boa tradução, sabia? Pra The Lord of Rings, The Lord of the Rings, the Rings of the Lords, enfim. Porque Lord não é senhor, Lord é Lord, pô. O Lorde dos Anéis, tá ligado? Acho que seria melhor. E, apesar de ter esse estigma lento, chato, que as pessoas colocam no Senhor dos Anéis, tem sido pra mim uma boa experiência, até agora, na página aqui 130. Claro que são 1.600 páginas de Senhor dos Anéis, então talvez no meio do caminho ali eu comece a achar meio chato. Outra coisa que eu achei interessante é que quando você começa um livro tipo, sei lá, velho, vai. Tipo George Orwell, sabe? 1984, que foi o que eu vi aqui na minha frente. Quando você começa um livro desse, você sabe que em 300 páginas ele vai estar concluído. Ele começa e termina em 300 páginas. Agora, O Senhor dos Anéis, ele tem um. Isso é uma aventura muito grande e muito doida. De 1.600 páginas. Que é uma coisa não muito comum, sabe? É uma coisa que Game of Thrones provavelmente traz. Não sei se os livros do Game of Thrones se fecham ali no. Eles próprios, de alguma forma. Como o Espadachim de Carvão faz. Então, o Espadachim de Carvão ele começa no livro um, termina no livro um, acabou a história ali. O Espadachim de Carvão 2, ele começa uma história, termina uma história dentro dele e dá um gancho pro próximo livro, que demorou tipo 5 anos pra sair. Foi um sofrimento. Mas enfim. Aí o Senhor dos Anéis não tem muito isso. Ele é uma história só. E eu imagino que ele não tenha fechamentos ali entre si, entre os livros. Apesar de ter o fechamento do livro um, livro 2, que não são livro um, livro 2, são mais sessão um, sessão 2. Tem que limpar esse computador, tá muito sujo. Tô vendo aqui na minha frente agora. Desculpa. Mas tem sido uma boa experiência, tem sido bem legal aí. Eu provavelmente vou passar o resto do ano lendo ele. Apesar de não ter muito tempo para ler. Porque por ser um livro físico, eu não consigo ler no ônibus, porque é escuro. E eu não consigo ler no ônibus de qualquer jeito, porque dá muita dor de cabeça. Tipo assim, eu passo muito mal. Começa quase a ficar no ônibus. Mas enfim. Ah, comentando aí sobre as questões físicas do livro, a capa maravilhosa aqui, fosca, preto fosco. Quase um marrom couro aí. Mas é bem mais marrom do que o mais. Aí tem esses reflexos dos anéis aqui, o olho, etc. O olho de Sauron aí. Eu acabei vendo os filmes antes de ler o livro, que, na minha opinião, é um pouco de um arrependimento aí pra mim. Porque você, querendo ou não, você perde muito a história tendo visto os filmes, sabe? Mas aqui atrás tem uma montanha, não sei qual montanha que é essa ainda, mas a gente vai ser citado aí no livro. Mas isso, ver os filmes acabou estragando um pouco da experiência pra mim, porque eu sei algumas coisas que já acontecem, etc. O final de alguns personagens, apesar de eu ter visto o filme há mais de, sei lá, 5 anos. É isso, sobre esse livro é isso. Deixa eu botar ele aqui. Eu tô bem animado pra ler Senhor dos Anéis, apesar de saber que eu vou demorar o ano inteiro pra terminar ele. Mesmo a minha leitura sendo um pouco mais rápida. Outras coisas que eu adquiri aqui, não comecei a ler, mas pretendo ler eventualmente, é The Art of Carter, certo? E Save the Cat. Eu tenho um interpretoteca aqui para falar sobre interpretação, falar sobre literatura no geral, tanto roteirística quanto literária. Mas eu não tenho um conhecimento técnico, eu não tenho um conhecimento teórico sobre como que funciona o roteiro, como funcionam os personagens. Eu acho que isso seria interessante, seria
uma adição extra aí pra mim, pra aprimorar aqui o nosso podcast em questão de conteúdo. Então, The Art of Character, de David Robert, ele traz imagino que algumas explicações aí de como deveriam funcionar os personagens, né? The Ultimate Guide to Writing Captive Characters. O guia ultimato. Eu odeio essa palavra em português, ultimato é uma péssima palavra. O guia fodástico de escrever personagens cativantes. Então acho que vai ser interessante para eu entender melhor o que é um bom personagem, o que é um mau personagem, o que é um personagem bem feito e o que é um personagem mal feito. Acho que vai ser uma boa edição, só que tem um problema. Ele tá todo em inglês, tá? E o meu nível de inglês, ele acabou baixando um pouco com o tempo. Faz tempo que eu não leio nada em inglês. Eu nem sei se eu li o livro inteiro em inglês. Eu leio mais coisas técnicas de programação, que é o que eu faço aqui. Mas por ser um cara que escreve sobre uma coisa técnica de roteiro, acaba que é um inglês um pouquinho acima da minha média aqui. Mas eu imagino que se eu pegar e prestar bastante atenção, eu vou conseguir ler esse livro sim. Aliás, esse livro eu comprei ele usado do youtuber Philip Peters, tá? Não é um youtuber, ele é mais um escritor roteirista. Ele tem alguns livros da Amazon e ele faz vídeo ensaio no YouTube. Minha opinião, são os melhores vídeos ensaios que tem no YouTube, ali, comparado com o quadro em branco, etc. Os vídeos ensaios dele são muito criativos, bons, ele comenta um pouco sobre roteiro, etc. Então, quando ele botou aquele bazar dele para venda, eu acabei pegando esses dois livros. Aliás, eu pensei que eles teriam vendido muito mais rápido, mas eu acho que realmente ler em inglês é uma coisa que acaba sendo um medo de todo mundo e é um medo meu também aí de ter comprado um livro e não entender nada dele. Eu comprei junto com esse, Save the Cat, que é também aí uma aulinha de roteiro. Então, tá bem conservado, até tem algumas manchinhas e tal. Blake Snyder, é isso? Blake Snyder. Um ótimo nome, tá? Nome de vilão. Ah, eu pedi pro Felipe Deschamps. Felipe Deschamps. Cara, toda hora eu confundi. Eu já confundi umas duas vezes. Eu pedi pro Felipe Peters assinar os dois livros, ele acabou só assinando um. Mas, cara, ficou bem legal a assinatura dele aqui. É um incentivo a mais aí pra minha leitura, eu acredito. Felipe Peters, 2018. Eu acho que o livro é de 2018, mas eu comprei esse livro em 2022. É isso. Eu pretendo ler aí o Save the Cat eventualmente, assim como o Art of the Character. Não sei qual vai ser mais simples, talvez eu acho que começar pelo Save the Cat vai ser melhor. Eu queria poder ler esses livros fazendo boas anotações sobre eles, mas é meio difícil estar sempre com o computador ou com o celular ali aberto para anotar as coisas e acaba sendo muita coisa para anotar. Mas eu vou tentar aí a melhorar meu conhecimento em roteiro e em literatura para poder melhorar aí a qualidade do nosso podcast. Pretendo aí trazer uns novos episódios no Interpreteoteca, quando for possível, tá? Não é sempre que vai ser possível, mas sempre que for eu vou trazer alguma coisa. Já que agora eu vou estar lendo O Senhor dos Anéis, é meio que a única coisa que eu vou estar lendo. Mas, por exemplo, eu tava pensando, eu já li muita coisa, não vou dizer que eu li muita coisa, vai, eu li uns 30 livros na minha vida, mas eu li algumas coisas que acabou que eu perdi com o tempo, sabe? Se você não faz algum tipo de anotação ou lembrança, você meio que perde ali parte do conhecimento da história e das lições de um livro, sabe? E isso acaba sendo um ponto negativo em qualquer tipo de experiência. Porque você passou ali, sei lá, 10 horas lendo um livro e você vai esquecer tudo sobre ele, sabe? Por isso mesmo que eu criei aqui o Interpretoteca para ser meio que a minha lembrança desses livros. Pra eu terminar de ler um livro e gravar um episódio sobre ele e ter ele, putz, foi isso aqui que eu tava pensando, isso aqui que o livro significou para mim, isso aqui que eu tirei do livro, etc. E, e quando eu quiser relembrar isso, eu posso vir aqui e ouvir o podcast, por exemplo. Claro que até hoje eu não consegui fazer isso exatamente aqui no podcast, já que acabou que não deu muito tempo, né? Mas eu pretendo aí, atualmente, aproveitar melhor esse final de semana e as sexta-feiras à noite que eu tenho aqui em casa, fora da faculdade, pra ler e produzir esse podcast melhor. É uma pena que a leitura é um hábito difícil de se pegar ali e acaba que sendo, é uma coisa demorada, né, querendo ou não. Diferente de uma pessoa que faz um podcast sobre filmes, por exemplo. Aliás, foi uma das ideias que eu trouxe aqui para as minhas anotações, falar sobre filmes.
Por exemplo, eu tenho uma anotação aqui de falar sobre os infiltrados. Mas eu tenho, tipo, 10 linhas aí. Eu vou falar sobre isso. Infiltrado, se eu não me engano, é do Tarantino, né? Com o Leonardo DiCaprio. Eu gosto bastante de filmes, eu sigo bastante a cena aí no geral, como um todo. Mas eu ainda não consegui uma boa forma de trazer aqui podcast sobre um filme específico. Nem achei um filme que me cativasse o bastante pra trazer aqui um episódio inteiro sobre isso. Eu tava pensando talvez dividir em duas partes, sabe? Trazer uma sinopse do filme, trazer o que eu achei do filme e trazer uma sessão de spoilers, sabe? É pra quem já assistiu, quer saber alguma coisa. Mas acaba que isso é um pouco clichê, apesar de eu achar que isso vai adicionar pro nosso podcast, ele também vai tirar essa visão de que é uma coisa culta, né? Mas apesar de não ser uma coisa culta, vai tirar essa visão. Também tem uma anotação aqui sobre interpretar Matrix como uma obra sobre transexualidade, certo? Ah, eu gosto dessa questão de interpretar coisas como diferente do que elas realmente foram feitas para serem interpretadas, sabe? Apesar das irmãs Wachowski já terem comentado sobre isso, eu achei interessante. Eu tenho aqui para falar sobre Hobbit. Não falei sobre Hobbit até hoje. Tenho aqui para falar sobre o Guia do Mochileiro das Galácticas, que é uma das minhas séries favoritas também. Falei. Aqui escrito para fazer um sobre cada livro. Os livros do Guia do Mochileiro das Galácticas são muito pequenos, tem no máximo 200 páginas. Então, reler eles e fazer um episódio sobre cada um não seria tão difícil. Seria com certeza um esforço a mais ali. Então, o que eu tava pensando era reler alguns livros até a metade, como Mitologia Nórdica, Matadouro 5, até os espadachins, talvez, ou coisa do tipo, e trazer aqui um episódio sobre cada livro para guardar essa minha lembrança, esse meu sentimento sobre cada um. Eu acho que isso seria bem interessante. Outra coisa que eu acabei querendo falar e não consegui falar muito bem é sobre essa questão de arrumar um tempo para ler, sabe? Acaba que na minha rotina, não só sobre arrumar um tempo, mas sobre mudar um pouco as coisas. Os últimos 3 anos, tudo que eu fiz em todo o meu tempo livre, todo o meu tempo ocupado, foi programar alguma coisa. Essa é a minha profissão. Eu tenho aí quase 3 anos de experiência. Parece que eu tô fazendo meu currículo, né? Mas enfim. E acabou que isso se tornou um pouco uma obsessão pra mim, a certo ponto. Eu acho que parar totalmente de programar no meu tempo livre vai ser uma coisa que vai fazer muito bem pra mim, sabe? Tipo, eu já faço isso 40 horas por semana, mais as 20 horas de faculdade que eu tenho sobre a mesma coisa. Eu acho que usar meu final de semana pra isso também não é muito saudável, sabe? Então eu acabei buscando aí mudar pra alguma coisa. Eu faço algumas coisas, né? Eu toco violão, eu tento produzir música de vez em quando, eu tenho o canal no YouTube que eu abandonei há um bom tempo, mas acaba sendo sobre jogo ou sobre programação até alguma instância. E aí eu decidi, cara, eu não vou fazer música porque isso dá muito tempo no computador. Talvez eu foque mais em tocar, mas isso não é algo que me instiga tanto assim, porque eu não produzo nada, a não ser que eu vá gravar, editar e postar isso. Mas eu acho que isso vai ser ainda mais estressante, talvez, programar alguma coisa. Então eu vou focar aí mais na leitura e no podcast. Então, acaba que isso é uma coisa que eu tirei aí pra focar agora na leitura e no podcast. Eu imagino que eu vá conseguir fazer pelo menos um outro episódio esse ano, tá? Não vou prometer nada, mas eu vou tentar fazer um outro episódio esse ano. O meu objetivo mesmo, pelo menos o meu objetivo final, seria chegar a um estado de vídeo ensaio que eu pudesse fazer. Mas o vídeo ensaio ele exige um roteiro bem estruturado. E não é uma coisa que eu sou muito bom em escrever coisas, sabe? Por isso que eu gosto de vir aqui no podcast com algumas anotações e fazer meio jogado aqui. Eu acho que isso traz uma naturalidade, apesar de ser muito mais entediante um podcast normal, ou do que um vídeo roteiro. O vídeo roteiro ele é uma obra compacta, sabe? O que acaba trazendo aqui é uma coisa mais jogada pra mim mesmo do futuro, sabe? Mas eu imagino que com essa mentalidade de vou fazer uma coisa pra me lembrar sobre isso no futuro. Eu acho que isso é uma boa mentalidade, sabe? Eu consigo salvar em um arquivo de 1 hora quem eu era
como esse livro me marcou nessa época. Consigo recuperar isso quando eu precisar. Eu acho que seguir com essa mentalidade é uma boa ideia, principalmente agora pro começo do podcast. Começo de 2 anos de vida já do podcast. Mas fica aí um certo recado. Tô bem animado pra voltar aqui com o podcast. É uma das coisas que eu produzo que me dão mais orgulho, assim. Tanto por causa dos números que não são grandes, mas são minimamente evidentes, sabe? Pra mim. Comparado com os números de outras coisas que eu já produzi antes na internet. Então, acho que vai ser uma boa continuar aqui com ele. Apesar de não ligar muito pros números, eu continuo abrindo ali o Spotify e as métricas do Spotify pra dar uma olhada. Acho que por esse episódio foi isso. Bem-vindo ao Interpretoteca e até o próximo episódio. Boa leitura.